Fala, meus queridos irmãos, como vão vocês? Estamos aqui para mais um vídeo desse nosso canal da Yacht Church de Campo Grande e também para todos aqueles que nos seguem aqui e têm acompanhado os nossos podcasts, os nossos vídeos. Se Deus tem, de alguma forma, edificado seu coração através do nosso conteúdo, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Não deixe também de comentar aqui embaixo, porque isso traz incentivo para nós continuarmos gravando esses vídeos, né? E se você desejar, também aperte aí o joinha e curta esse conteúdo. Hoje, nós vamos falar de um assunto bastante impactante. Nesses últimos dias, eu e a minha família, a Ana e as crianças, nós sofremos um acidente doméstico. Foi algo assim bem assustador, né? Foi um incêndio que aconteceu no ar-condicionado, né? O ar-condicionado pegou fogo, literalmente saía uma fogueira, uma chama assim de cima dele. Esse ar-condicionado que fica na parede, assim, né? E exatamente às 5 horas da manhã de uma terça-feira, é, o Ben, meu filho, e mais um amiguinho dele, o Natan, eles estavam deitados na sala, né, exatamente embaixo do ar-condicionado, e o Ben acordou com as chamas, né, aquele fogo e a fumaça, e ele gritou, né, um grito aterrorizante, assim, né, assustador. E a minha esposa, a Ana, ela não estava dormindo na hora, né, ela disse que Deus não deixou ela dormir, ela achou que tinha que ficar orando pelo pessoal dos jovens que estava fazendo uma viagem de volta de São Paulo, do congresso que teve lá em São Paulo, e ela ficou acordada e graças a Deus que o Ben, né, o meu filho, que geralmente não acorda, você pode jogar água no rosto dele, ele acordou com a situação, ele gritou, graças a Deus, outra coincidência de Deus, a Ana estava acordada, não é normal ela estar acordada, ela gosta bastante de dormir, e graças a Deus a porta estava aberta, a gente escutou o grito, e quando ela chegou ela deu outro grito e eu corri, quando eu corri eu vi uma situação desesperadora, né? E imediatamente eu abri a porta e falei, Ana, tira todas as crianças daqui. Tinham 4 crianças, meus 2 filhos e mais 2 amiguinhos deles. Então ela tirou eles, né? E pediu para que eles fossem lá avisar é, a portaria, né? E tiveram várias situações difíceis, socou aquele vidro do alarme de incêndio, o alarme não soou, pelo menos o efeito sonoro não soou, né? Eu tive que tentar ali apagar aquele incêndio com um cobertor, né? Na hora, é uma situação tão assustadora, o fogo ele se alastra muito rápido, toda aquela parte de plástico do ar-condicionado derreteu, ele começa a cair em cima do sofá, na cortina que ficava do lado, a cortina pega fogo, o sofá começa a pegar fogo, aquele plástico começa a passar para a parte de baixo do sofá, e o fogo começa a pegar dentro do sofá, né? E eu tentando, de alguma forma, abafar aquele fogo, né, com um edredom que as crianças estavam usando, afasto o sofá, abro o sofá, tento apagar embaixo do sofá, mas o fogo continua se alastrando, a fumaça continua se alastrando. Eu percebo que eu não vou conseguir daquela forma. E aí eu saio pelo corredor, a minha esposa tentando ali utilizar aquela mangueira, né? Porque a gente não encontrou o extintor naquele andar. E graças a Deus que ela não consegue armar a mangueira, porque como era um incêndio elétrico, né, não podia usar a água. Estou falando tudo isso para você ver que várias coincidências foram acontecendo simplesmente para que parece coincidência, mas Deus foi nos dando livramento, porque poderia ser pior, né? Se jogasse água em cima de um incêndio elétrico, poderia aumentar o fogo, né? Ela não conseguiu, e aí eu desço os 3 andares, o porteiro já estava com o extintor levando para mim, eu pego lá e subo, já quebro o lacre na correria, as famílias uma das famílias do andar estava descendo e eu fui zigue-zagueando, testei, quebrei o lacre, testei o ar-condicionado ali na escada, correndo, subindo, cheguei lá em cima, tava
fumaça em quase tudo, e fogo terminando de queimar a cortina, pegando fogo no sofá, e o ar-condicionado que eu já tinha arrancado da parede e jogado ele para a sacada. E aí, com o extintor, eu consegui extinguir o fogo, porém, quando o fogo acabou, quando aquele fogo acaba, eu já não enxergava nada dentro da casa. O fogo tinha, a fumaça tinha tomado tudo, era impossível respirar, era impossível enxergar. E aí eu saio correndo, todo aquele sofá que eu tinha afastado, colocado no meio do caminho, eu bato o meu tornozelo na minha canela, caio, eu machuquei, fiquei cheio de machucados aqui, machucados na canela, todos os dedos na mão com bolhas. E sem enxergar, sem conseguir respirar, eu continuo, levanto, catando cavaco, bato o rosto na parede, saio pela porta, bato de novo o rosto na parede porque eu não conseguia ver nada, né? Era muita fumaça. E aí eu consigo chegar na escada de emergência. E ali na escada de emergência eu fiquei, porque todo mundo tinha saído, eu tinha conseguido apagar o fogo, porém o Chuchu, o nosso gatinho, estava lá dentro ainda. E aí eu fiquei ali tentando chamar ele e ao mesmo tempo olhando para ver se o fogo não pegava de novo, se aquele fogo pegasse de novo eu ia tentar apagar. Uma coisa muito difícil, né? Uma situação muito difícil. As fotos talvez vão ser colocadas aqui na edição, mas elas não revelam o terror do momento, né? Muito, muito apavorante. O fogo ele alastra muito rápido, a fumaça alastra muito rápido, né? As fotos da gente já no hospital, eu já tinha lavado o rosto, meu rosto estava completamente preto, né? Porque aquela fumaça preta eu acabei inalando muito, né? Não conseguia ver onde era a barba, onde era a minha pele, estava completamente preto. E assim que o bombeiro chegou, ele subiu, ele me viu sentado, aí eu deixei eles trabalharem, eu desci as escadas e quando cheguei lá embaixo, eu comecei a botar para fora, né? Uma coisa preta, né? Aquela fumaça, aquelas fuligens que eu havia ingerido. E a Ana também tossindo muito. Então nós fomos levados para o hospital e fomos ali deixados na CTI, né, no UTI, durante 2 dias e um pouquinho. Né? O primeiro dia com oxigênio. E nesse período onde ficamos ali, vimos muitas pessoas entubadas, sem conseguir respirar. Pudemos ali repensar, analisar muitas coisas e enxergar o grande livramento de Deus que Deus nos deu. E é tão importante a gente perceber que Deus ele está sempre nos livrando, ele está sempre ele é bom o tempo todo, né? Eu só consigo agradecer a Deus, né? Talvez não fosse assim em outro momento da minha vida, mas eu quero compartilhar com você pelo menos 3 aspectos da tribulação, da dificuldade, do dia mal. 3 aspectos que nós precisamos analisar. E o primeiro deles é que depende muito de quanto nós conhecemos a Deus, como nós vamos enxergar os problemas. Se nós estamos distantes de Deus, os problemas eles vão ser muito grandes. Eles vão ser gigantescos. Eles vão ser gigantes, intransponíveis. Mas quanto mais perto de Deus nós estamos, cada vez que estamos mais perto de Deus, menores são os problemas. Por maiores que sejam as dificuldades, nós enxergamos os problemas pequenininhos. Isso foi uma lição, esse primeiro ponto que eu estou falando com você foi uma lição que eu aprendi lá no Legendários. Essa tragédia aconteceu exatamente 1 mês depois que eu voltei do Legendários. E quando eu ouvi os gritos, eu acordei imediatamente na minha mente. Eu lembrei dos momentos ali do Legendários. Situações que a gente passou ali que eu falava, cara, eu não vou conseguir mais, é impossível continuar. E eu só continuava dando um próximo passo, né? E a principal experiência do Legendários é que, saindo de lá, eu comecei a perceber, por conta do relacionamento que nós adquirimos com o Legendário número 1, com o Senhor Jesus, que os problemas que para mim antes eram gigantescos, agora se tornaram tão pequenos. Coloquei todos aqueles grandes problemas em perspectiva, porque o meu Deus é muito maior do que eles.
E quando eu olhei aquela situação, eu falei, chegou o dia mal, mas eu vou vencer. E em todo momento, ali dentro daquela situação, eu ficava analisando qual era o limite, qual era o momento em que eu deveria deixar. Porque eu estava respirando muito aquela fumaça e eu tentava calcular qual era a hora que do limite onde eu iria desmaiar, onde eu não ia conseguir, eu tinha que sair. E eu só pensava no chuchu, que se eu desistisse de apagar aquele fogo, ele iria morrer. Só pensava em todas as minhas coisas que estavam ali, né, que iriam queimar tudo. E pensava também que aquele fogo iria se alastrar. 5 horas da manhã ia pegar em outras casas, ia ter uma grande tragédia. Porém, eu percebi que Deus estava comigo ali e eu perseverei, continuei tentando apagar. E sabe, Deus ele sempre nos ajuda nesses momentos. E a segunda coisa que eu quero ressaltar no dia mal, no dia da tribulação, a primeira coisa foi essa. Quanto mais perto de Deus, menores ficam os problemas. Né? E isso já vai caminhando para a segunda coisa que eu quero ressaltar. É que, geralmente, quando a gente passa por um grande problema, a nossa tendência, né, quando nós não estamos perto de Deus, e a tendência das pessoas, principalmente as pessoas muito religiosas, é ficarem procurando culpados. Né? Ou não só pessoas religiosas, mas pessoas que ainda não estão muito bem resolvidas. Né? Ficar procurando culpados. Várias pessoas vieram falar para mim, né? E dizer assim, tem que rever a vida, né? Deus está falando. E eu lembro, sem querer me comparar com o Jó, né? Até porque, como eu estou dizendo para você, para mim esse programa ficou tão pequenininho, eu só perdi metade de um sofá, uma cortina e um ar-condicionado, só isso. Eu poderia ter perdido um filho, amigo do meu filho, poderíamos todos nós ter morrido. Todos os dias, de manhã, minha esposa me leva de carro para o trabalho e a gente deixa a porta trancada para as crianças dormindo. Se isso tivesse acontecido num momento como esse, teria sido a pior tragédia da nossa vida. Talvez, voltando para casa, chegar com todo o apartamento queimado e duas crianças, e quatro crianças, duas crianças mortas lá dentro. Eu só consigo enxergar o grande livramento de Deus. Várias pessoas vieram dizer assim, tem que analisar a vida, tem que ver. Isso aí é pessoas que entraram na sua casa. Isso aí é a culpa do diabo. Você está em pecado. Eu me lembro de Jó. Outro aspecto da tribulação é que sempre que você está passando por um momento de tribulação, vai sempre chegar alguém, mesmo que sejam seus amigos, mesmo que sejam pessoas de Deus, eles vão sempre tentar achar uma culpa. E eu aprendi esses dias, e tenho aprendido com o meu amigo, pastor Frank, que é o editor, o diretor, né, daqui desse canal, que a gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilidade. E ele me disse uma frase muito impactante, porque o final da culpa é o castigo. Né? A finalidade da culpa é o castigo. Então, se eu procuro a culpa, eu preciso castigar aquela pessoa, o culpado. Né? Mas o final da responsabilidade é a restauração, é a restituição. Né? E, e o pastor Frank fala comigo, quando acontece alguma coisa de errado, eu falo, não, a culpa é minha. Ele fala, não, a gente não trabalha com culpa, a gente trabalha com responsabilidade. Né? E uma coisa que eu tenho aprendido durante a minha vida é parar de procurar os culpados. Por muito tempo eu fiz várias libertações, situações da minha alma, e ia lá em processo de libertação. Quem é o culpado? Não foi meu pai, a minha mãe, que me feriram, e foi a minha concepção. Tudo bem, meu irmão, você pode fazer tudo isso, todo esse processo, mas procurar o culpado, achar o culpado, não resolve o problema. Então, toda vez que tiver um grande desafio diante de você, pare de procurar o culpado. Pare de tentar achar o culpado. As pessoas vieram perguntar, mas de que é o culpado? Será que é o condomínio? Eu não quero saber quem é o culpado, eu não quero culpar ninguém, eu só quero agradecer a Deus que nos livrou de uma grande tragédia. E nós saímos saudáveis, sem nenhuma lesão. Já voltei pro jiu-jitsu, já treinei direto. Estou inteiro, graças a Deus. Deus nos deu libertação. Deus nos deu salvação. Deus
nos trouxe grande libertação, grande salvação nesses dias, né? E, por último, o último ponto que eu quero ressaltar é a perseverança. Quando a gente olha para Jó, a gente vê que várias pessoas tentaram dar várias opiniões para ele. A esposa dele falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar, não me lembro quem foi, mas ele disse assim para mim: sempre antes de uma grande conquista, sempre antes de uma grande vitória, vai vir uma grande provação. É mais ou menos assim. Você quer passar no concurso, você precisa passar por uma prova, né? E quando você passa no concurso, você vai ganhar um salário muito bom. Você vai ter as benesses do cargo. Porém, até que você passe na prova, você vai sofrer um pouquinho. Você vai ter que se entregar a um tempo de sofrimento, de estudo, e até que o dia da prova vai chegar. E você precisa estar preparado para o dia da prova. E sabe, depois desses dias, aliás, depois que o ano de 2024 acabou e o ano de 2025 acabou, Deus trouxe uma palavra profética sobre a nossa igreja, dizendo que seria o ano de portas abertas. E Deus tem aberto tantas portas para minha casa, para minha família. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Esse é um ano de portas abertas. Deus tem escancarado portas, escancarado portas. Depois dessa situação que aconteceu, eu não posso ainda dizer todos os detalhes, mas Deus tem me prosperado de uma maneira tão sobrenatural. Coisas que estavam pendentes, situações difíceis, todas foram resolvidas num piscar de olhos. Deus tem feito grandes coisas. Deus tem restaurado a nossa sorte. E se Jó não tivesse perseverado, se Jó tivesse dado ouvidos àquelas pessoas, a sua esposa que disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, desiste. Essa prova aí tá dura demais. Ele não teria usufruído da glória da segunda casa, né? Porque a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, né? Jó recebeu tudo em dobro, dupla honra, Deus o honrou, família em dobro, bens em dobro, tudo que ele perdeu, Deus restituiu em dobro. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Pare de ser alguém movido pelas circunstâncias, pelas situações. Comece a compreender que sempre antes de uma grande conquista virá uma grande prova. E essa prova, muitas vezes, Deus mesmo coloca para provar o teu coração. Para saber se você está sendo movido pelos sentimentos ainda ou se você confia nele. E sabe, depois que nós saímos do hospital, a primeira coisa que eu perguntei para a médica, eu falei: eu posso voltar a trabalhar? Posso voltar aí no culto? Ela falou: você não pode, você está com 9 dias de atestado e você não pode ir em aglomeração de pessoas, porque você pegar uma Covid, uma gripe por cima disso, das lesões que tem aí na tua respiração, vai ser desastroso. E aí, ainda tinha mais os bispos, né? A bispa, minha sogra, ela falando: você não vai no culto, mas se dependesse só de mim, eu estaria no culto depois, na primeira oportunidade, né? E assim que acabou o prazo que a médica deu, eu estava aqui. Não conseguia cantar ainda direito, ainda estava um pouquinho afônico, mas já estava tocando violão, já estava adorando ao Senhor. Por quê? Porque Ele é fiel. Nós precisamos enxergar as nossas dificuldades bem pequenininhas perto do grande Deus. Nós precisamos compreender que Ele é muito maior do que os nossos problemas. Segunda coisa, nós precisamos parar de procurar culpados. Assumir as responsabilidades e ultrapassar os gigantes, as montanhas, os problemas. Terceiro, perseverar em Deus. Já perseverou. E Deus lhe deu dupla porção. Deus lhe honrou. Honrou a fidelidade dele. E ali, naquele momento, no momento de maior dor, maior angústia, foi no momento onde ele conheceu mais profundamente quem Deus era. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando, as provações, as dores,
servem para você conhecer mais a Deus. E tem uma canção baseada no texto bíblico que Jó disse: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? E eu quero profetizar sobre a sua vida. Cada dia mais você vai conhecer o Senhor, de andar com Ele. Seus olhos vão ver o Senhor. Seus olhos vão ser abertos para compreender que Deus está usando as dificuldades para te promover. Deus está usando os problemas e as provas para promover você. Você vai passar por essa prova. E ao ser aprovado por ela, você vai acessar um novo nível. E eu quero profetizar que a palavra profética que está sobre a nossa igreja, ano de portas abertas, está sobre a sua casa, a sua família. Receba isso. Creia nisso. E não fique paralisado pelos problemas e pelas dores. Vá adiante, prossiga para o alvo que é Jesus. Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos agora. Aqueles que talvez estejam passando por dificuldades financeiras, físicas, na sua saúde física, emocional, espiritual, dores emocionais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos agora, Senhor, que estão me ouvindo, sejam aqui de Campo Grande, sejam da nossa igreja, estejam em qualquer lugar do mundo agora e de alguma forma tenham acesso a esse vídeo em qualquer tempo do futuro, Senhor. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa, ó Deus, trazendo a ela a visão dos céus para ela. Aquilo que o Senhor pensa a respeito dessa situação que ela está passando. Ó Deus, que ela pare de procurar culpados, que ela perceba que os problemas são tão pequenos diante do Deus que dá o livramento. Ó Deus, e que ela persevere, que ela continue e seja aprovada, aprovado nessa situação, nessa prova, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Por favor, eu peço de todo o meu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Comente aqui, escreva algo, peça uma oração, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que ele pode, de alguma forma, edificar alguém que está passando alguma situação igual, menor ou maior. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar esse vídeo para curar, para renovar e para trazer saída para situações que parecem ser sem saída. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.